Graças a Deus, as queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos felizes por mais essa oportunidade que temos de nos reunirmos para refletirmos em conjunto, não é? Sobre os magnos temas da doutrina espírita. Nós, nesse momento, nessa feliz oportunidade, fomos encarregados pela nossa querida irmã Maria Helena de refletirmos juntos sobre um tema da mais alta magnitude do Evangelho. E esse tema, ela sugeriu que nós consultássemos, examinássemos a obra Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografada pelo tribuno Divaldo Franco. A matéria, o estudo, as reflexões que o espírito elevado de Amélia Rodrigues ali colocou são muito emotivas. A leitura é bem profunda de todas as manifestações do espírito de Amélia Rodrigues nos trazem emoções positivas. E nós confessamos que no curso desse trabalho tivemos momentos de muita emoção. Sentimos até a aproximação dos queridos da espiritualidade que protegem a todos nós, E também nos lembramos com muita emoção, muito carinho, da época de dezembro, em que a atmosfera terrena ela é brindada. A misericórdia divina se faz sentir através dos mensageiros do céu, dos representantes de Deus, de Jesus, em que a vinda de Jesus, a nossa tradição, o Cristo, na sua divina peregrinação no nosso planeta, se acentua dentro da mais alta magnitude. Então, há em todos os habitantes da Terra algo de diferente. Nós mesmos também assimilamos essa influência tão digna, tão magna em nossos corações, que refletem, o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, carta magna da doutrina de Jesus, que o espírito de Amélia Rodrigues titula como Excelso Canto. Está lá no capítulo 3 do livro Primícias do Reino. Num primeiro momento, nós fomos ao prólogo do livro. É a apresentação que o espírito Amélia Rodrigues faz da obra. E foi interessante que nós tiramos dali alguns parágrafos, algumas conceituações muito espiritualizadas, exteriorizadas pela magnitude do espírito de Amélia Rodrigues. Então, ela fala, no nosso primeiro momento, nós fomos trazer uma tradução melhor de primícias, Primícias são, assim, aqueles começos, primeiros gozos, primeiras notícias, primeiras produções, e primeiros sentimentos que ela colocou ali. E ela faz no seu prólogo um arrazoado, bem alentado, do Excelso Canto. Esse introito, esse prólogo, ela lavrou na cidade de Salvador em fevereiro de 1967, está, portanto, conosco há 53 anos. Nós extraímos dali alguns parágrafos para conceituar e iniciar esse trabalho de reflexões que nós temos, primordial, Porque é o cântico do mestre, em que o mestre, com aquela emoção, como o crepúsculo próprio, ali do recanto, das encostas das montanhas, a natureza fértil, iluminada. Ali também a nossa lembrança do nosso querido Tiberíades, com o seu lago lá de Genezaré,
importante nas maioria das prédicas que o mestre exteriorizou junto à turba, junto aos seus discípulos. Então, Amélia Rodrigues considera com muita propriedade que a semelhança dos dias que Jesus viveu entre nós, trazendo esse cenário para os tempos atuais, eles refletem, eles trazem uma restauração viva e atuante da mensagem cristã. Muito profundo isso. Mas essa mensagem ela é convertida, diz ela, num laboratório de experiências aflitivas. E por quê? Porque a Terra, diz ela, continua sendo um campo opulento, ou seja, bastante rico, de oportunidades e vivências evangélicas. E ela nos diz que dentro desse laboratório, de experiências aflitivas, há incontáveis portas de serviço que nos aguardam. E nós sabemos, que essas portas de serviço é o trabalho atuante de cada um de nós, mercê dessa dádiva divina que Jesus cantou lá nas colinas de Israel, da nossa querida Israel, de todos os tempos, nos trazem o reflexo desse cenário, tanto lá como cá, lembrando das instruções de Jesus junto aos seus discípulos, notadamente a Bartolomeu, lá no capítulo do Bom Ânimo. Bartolomeu se queixava da situação lá naquela época, dos primeiros dias do cristianismo nascente. O crime imperava, os negócios escusos, o poder de mando e gestão, inúmeras comunidades ao relento, necessitando de ajuda, esfainados, com fome, miseráveis, cegos, paralíticos, sem a necessária assistência. Então, esse cenário, hoje, com a opulência que nós temos hoje, a riqueza, mas ainda permanece essa visão, essa necessidade desses portas de serviço, desse trabalho fecundo, que ainda a terra, classificada como um de provas e expiações, ainda precisa passar e resolver esses problemas. Então ela diz que pululam ainda a opulência, a abundância, em contraste com a miséria física e moral aguardando socorro. Não outro, o cenário que nós nos deparamos hoje, haja vista as conversações de Jesus com Bartolomeu há mais de 2.500 anos, e hoje temos um cenário praticamente idêntico ou até mais acentuado. E ela nos orienta de que há necessidade que surjam, como anteriormente, novos homens do caminho. Esses homens do caminho lembram as casas do caminho de Jesus lá no cristianismo nascente, lá nos primeiros dias dos anos 30, em que ele chegava à casa de cada um, Simão, Tiago, João, e ouvia aquelas conversações, aquele início da trajetória do despertar do espírito em função da sua consciência de sono, que é a nossa consciência de sono ainda. Então ela fala dessa necessidade que se criem novos homens do caminho. E nós nos lembramos também, lá na Boa Nova, dos 500 da Galileia, que Humberto de Campos nos trouxe. Quem eram esses 500 da Galileia, senão os homens do caminho? E esses novos homens do caminho, quem são eles? São aqueles que incorporam os 500 da Galileia. Aquela caravana que nunca se dissolverá. Precisa sempre de alento, de estímulo, de novos homens. Fermento levantando a massa, Trabalho sobre não areia movediça, mas sim terra firme, consistente, para que os talentos, as nossas virtudes, surjam na sua grandeza, saindo daquela condição diminuta de germes para a virtude verdadeiramente sentida, que é a epopeia do Espírito. Então ela traça todo esse panorama da época de Jesus até nós,
e diz que estejamos certos de que a luz do Mestre nos clareia desde já. E essa luz nos clareia os caminhos redentores de seu reino. Reino de amor incomparável. No primeiro momento, nós fizemos esse extrato, esse resumo, para que nós pudéssemos já estar alimentados com novas consolações que aqui nós vamos encontrar. Mas fizemos nesse trabalho de pesquisa, nós somos assinantes do periódico mensal da FEB, que é o Reformador. E nós encontramos no Reformador, evidentemente, inúmeros estudos de renomados articulistas que nos trazem também uma contribuição muito alentada, de bom ânimo, com relação aos inúmeros temas da doutrina, os grandiosos temas da doutrina. E nós não podemos ficar tão somente na sua leitura, mas sim na sua exemplificação, na sua praticidade. É o nosso grande desafio, até mesmo no movimento espírita. Sabemos disso, somos humanos, não somos perfeitos, estamos caminhando, e dentro desse caminho, assim, com o sermão das bem-aventuranças, é o aporte, são essas construções da iniciativa cristã lá dos primeiros tempos que trazem esse embasamento a cada um de nós. Mas nós verificamos algo assim muito interessante que nós lemos num artigo do Reformador aí dos anos, cerca de 5 anos atrás, de um renomado articulista, que nos trouxe também umas considerações que nós nos permitimos aqui fazer assim uma espécie de concomitância. Muito apropriado, né, ao tema e apropriado à nossa emoção, apropriado aos nossos caminhos. Num desses artigos nós lemos que nessa ocasião do sermão das bem-aventuranças, Jesus não falou por parábolas, nem tampouco por alegorias, né? Mas por mandamentos diretos, que são raios de luz penetrando nos corações e possibilitando-nos compreendê-los e assimilá-los com facilidade. Com efeito, o sermão das bem-aventuranças não há como sentir a palavra lúcida, clara, né, divina de Jesus falando aos nossos corações. Por que aos nossos corações? Porque a preocupação do Mestre, vimos isso na Boa Nova, era de que, independentemente dos patamares do reino dos céus que ele trazia, ele necessitava que cada um de nós pudesse introduzir em nossos corações o Evangelho do reino dos céus. É essa introdução, essa perspectiva, esse nosso sonar individual, e nós lembramos obras póstumas de Allan Kardec, com relação a todas as leis que existem no mundo, partem do indivíduo para o todo, para a humanidade. Então, é necessário que cada um de nós possa refletir. Somos antenas psíquicas, como os estudos nos dizem, radiamos, irradiamos e projetamos, e nessa projeção também nós recebemos. São as chamadas sintonias, vibrações compensadas, que quanto mais nos sintonizarmos, o nosso livre-arbítrio vinculado ao bem, ao verdadeiro amor, mais imantados nós estamos com essa sintonia divina, com esse sermão das bem-aventuranças nos nossos corações e nos edificando, como o cristianismo veio aqui na Terra para edificar. Muito bem. Então, dentro dessa realidade, a meta do Sermão da Montanha era torná-los perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Ainda que o homem avançasse aos tropeços por essa via de iniciação cristã, que via de iniciação cristã é essa? O Sermão das Bem-aventuranças. Ainda que o homem tropeçasse, como de fato tropeça e vem tropeçando anos a fios, isso não significava que ele não tivesse o caminho do céu, mas que ele estava tropeçando nas suas próprias imperfeições.
Né? Então, o que acontecia? Jesus lançava as bem-aventuranças no sentido de que novos incentivos o colimassem para o sentido vero das bem-aventuranças. E como é que isso poderia influir? Como é que cada um de nós poderia ter esse, digamos assim, esse objetivo, essa intuição? Como cumpri-las? Utilizando o nosso livre-arbítrio, né? Emprego inviolável dos seres. O nosso livre-arbítrio, nos voltamos para a nossa marcha ascensional, para a nossa marcha de luz. Então, fazendo aqui apenas uma síntese. O homem, com todo esse seu livre-arbítrio sendo aplicado nesses caminhos, para ele se tornar humilde, entrará no reino dos céus. Se chorar, será consolado. Se for manso, herdará a terra. Se buscar justiça, será farto. Se for misericordioso, alcançará misericórdia. Se tornar limpo de coração, verá o Pai. Se for pacificador, será considerado filho de Deus. Se for perseguido por causa da justiça e da verdade, será o céu, o reino dos céus. Ou seja, são essas virtudes dos mundos superiores, alicerces em que os espíritos, na sua progressão, no seu progresso espiritual dentro dos pórticos da evolução, já alcançaram. E que nós aqui na Terra, devagar, lentamente, gradualmente, também vamos alcançar. Mas dentro dessa realidade, que é uma síntese genérica, nós fizemos, comparando a concomitância do espírito Amélia Rodrigues e esses artigos de articulistas de renome, na FEB, não dizemos assim renome, no sentido de vicissitude de trabalho, mas a concomitância, a convergência da doutrina, em que ela é, digamos assim, irmã gêmea, uma das outras colocações, um dos outros sentimentos, somando-se, verificando-se esse todo que nos faz o trampolim para novas posições espirituais. Retornando, entretanto, ao nosso primícias do reino, essas primeiras produções, primeiros sentimentos, né? Realmente é aquele momento em que Jesus, né? Lá, naquela atmosfera, naquela natureza compatível, ali se reuniu e ele, então, ao longo da encosta, quer dizer, das montanhas, das colinas, e a turba ali se acotovela. Quem é essa turba? Quem eram esses que ali estavam? Nós temos assim uma lembrança muito assim de perto, né? Aquelas obras de Humberto de Campos, eram habitantes de Corazim, Betsaida, Magdala, né? Dalmanuta, habitantes das aldeias próximas, né? E esses habitantes, quem eram eles, né? Velhinhos trêmulos, mães miseráveis agarradas com seus filhinhos, cegos, paralíticos, pessoas, irmãos de várias nacionalidades, gregos, muçulmanos, soldados romanos, todos ali dentro daquela condição de pobres de espírito, de humildes, a miséria social ali. E Jesus falava não para os poderosos do mundo, mas falava para os necessitados, ao coração dos necessitados. E ele, pela primeira vez, pregou ali, junto ao Tiberíades, as bem-aventuranças celestiais, a esses corações desditosos, né? Continuando, então, nós nos voltamos para as colocações muito profundas que Amélia Rodrigues consolidou nesse capítulo 3, né, do Excelso Canto. Amélia Rodrigues faz algumas inserções, nós não vamos ler todas, mas algumas que têm uma consonância muito grande com o que nós já falamos e com as palavras do Mestre, né? A
abençoadas, salvadoras palavras do Mestre. Quem seriam os pobres de espírito, para que deles seja o reino dos céus? E ela nos diz, são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade. Por quê? Porque Jesus já orientava de que a verdade, conheceríamos a verdade e a verdade nos libertará. Então, essa verdade é o nosso patamar, é a nossa ascensão. São inteiramente livres, candidatos ao reino do céu. São os pobres de espírito. Continuando, ela também traz a conotação de com relação aos bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então ela nos diz que o olho é a candeia do corpo, candeia no sentido de lâmpada, não é? E todos os olhos cintilam, lágrimas coroam esses olhos. A lágrima, diz ela, de uma forma muito emocionante, é a presença divina. Quando alguém chora, a lei está justiçando. Abre rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro. Chorar é buscar Deus nas ardentes regiões da soledade, ou seja, do seu mundo íntimo. É pranto, o pranto fala, o que a boca não se atreve a sussurrar. É a nossa emoção, é o nosso momento, choramos, e nas nossas lágrimas, Jesus vendo aquelas lágrimas de todas aquelas mães chorosas, velhos, carquilhados, paralíticos, Jesus, com a sua elevação espiritual natureza, por identificar os sofrimentos de cada um deles. Continuando, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra sempre pertenceu a quem? Aos poderosos, aos magnatários que aliciam, né? Impiedade, astúcia, tripudiam sobre os tímidos, sobre os brandos. Contudo, a brandura é a luz da paz, irmã do equilíbrio. Então, eles herdarão a terra. E a palavra do Mestre continua numa sinfonia incomparável. Ele continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. A injustiça mancha os corações. A indiferença dos legisladores, como dos governantes, é quase conivência. O mundo arde em sede de justiça. Contudo, os desvairados, aqueles promotores das injustiças, retornarão aos antigos passos, reencarnando imolados, ou seja, entregues à loucura e estigmatizados pela crueldade. A lei de causa e efeito está aqui a todas as luzes. Justiçados pela consciência, corrigidos pelo amor, preparados para a libertação. Não há castigo eterno. Todos nós somos filhos de Deus, apesar de todas as nossas vicissitudes, todas as nossas idiosincrasias, nós teremos o tempo para nos recuperarmos, porque quando um irmão cai, instruía já Jesus. Não foi ele que caiu, foi o mal que tombou, porque ele, aquele que tombou, estará sempre preparado pela misericórdia divina para ter os aportes necessários para se reerguer. Jesus, envolvendo a todos, olha de compaixão e entendimento e elucida, mais uma vez, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Amélia Rodrigues adita de que a misericórdia que se doa é a luz que se ativa no próprio caminho. É o amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. A guerra é hidra cruenta, ou seja, uma serpente cruenta, sempre presente. Viver cada um para si é filosofia chã. Precisamos uns dos outros, ninguém é ninguém sozinho. Ai daquele que se considera o melhor, porque tem todo o poder, porque tem todo a sua gestão, o seu comando. Precisamos uns dos outros, amar os outros como devem. Os outros
devem proceder como nós queremos que eles nos façam esse bem, para que nós possamos, com o nosso amor, amar a Deus. Contudo, a piedade retine o criminoso quanto à sua reeducação e o capacita para a vida. A misericórdia é o antídoto do ódio. Isso está a todas as luzes no Evangelho segundo o Espiritismo também. É a voz da inteligência, dialogando, vencendo o instinto. Alcançarão a misericórdia. Profundas reflexões do Espírito de Amélia Rodrigues. Jesus exclama com eloquente alegria: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Amélia Rodrigues adita aqui que há na multidão um estado superlativo de quase êxtase. Ou seja, eles estão embevecidos com a palavra do Mestre. Eles saem da sua condição de inferioridade aqui na terra, da miséria moral, da miséria material, e se deixam envolver pela palavra luz e dia do Mestre. Limpar o coração, que é a nascente dos sentimentos, para ver a Deus. Como nós podemos ver a Deus com os nossos sentimentos maculados, com o nosso coração à deriva? Precisamos o quê? Dessas lágrimas, porque elas traduzem a presença de Deus, né? Abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Mas o homem amar a relva é uma erva fina, bem paradinha. Amar a relva, o homem, o inseto, o animal, a vida em todas as suas expressões, integrar-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor, com a pureza em tudo, verão a Deus. E o Mestre prossegue para completar o augusto ensino: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Amélia Rodrigues complementa: esparzer a paz, enquanto o pensamento geral é tumultuar a tranquilidade. Herderão a terra os filhos de Deus, porque esses mansos, cordatos, serão brandos de coração. Brandura é coragem de enfrentar o forte, sem o temer. Submeter-se sem ceder ao império da força. Dominar a ira e vencer-se para pacificar. Isso é o despertar da nossa consciência de sono. É o despertar que nós temos para sair da nossa janela estreita dos 5 sentidos. Despertar para a consciência macro. Todos a ela chegaremos nos nossos caminhos infinitos de progresso espiritual. Clarear as mentes sem as subordinar ou submeter, conduzir-se sem escravizar. Os poderosos passam e as sombras dos tempos envolvem-nos. Herdarão a terra, serão chamados filhos de Deus. E conclui Jesus num átimo diminuto: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Amélia Rodrigues adita, com muita perspectiva de evolução espiritual: o perseguidor é infeliz, infelicitador. Enfermo se faz calceta. Esse termo calceta nós conhecemos muito nas obras de Manuel Filomeno de Miranda. Calceta é o prisioneiro de si próprio, das suas próprias ações nocivas, que ele há de vivenciar dentro dele e se recompor em função da misericórdia divina. Ele está vinculado ao próprio primitivismo que ainda reside em todos nós, em que só se enferma e com que investe. A justiça tem seus mártires que fecundam a terra safra, ou seja, a terra agreste, para a primícia da verdade, as boas notícias da verdade. Deles é o reino dos céus, que inocentes sofreram por fidelidade à justiça divina. E Amélia Rodrigues conclui, ao término de todas esse sermão das bem-aventuranças, que a glória dos lutadores
é a honra do serviço. Sua auréola é o suor do dever cumprido. Exultai, alegria. Toda a epopeia da humanidade canta o sermão do monte. O amor, em sua mais alta expressão, aí tem a sua fonte inexaurível e eterna. A Carta Magna foi apresentada, as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O Sermão da Montanha se distingue entre o Alfa e o Ômega. O Alfa são as primícias, o seu início, o seu despertar, e o Ômega, o zênite, o termo, o ápice da doutrina de Jesus. Esse, o conteúdo que pudermos fazer dentro do nosso tempo, dentro das verdades a que nós somos chamados, não somente ler esses conceitos, mas interiorizá-los em nosso coração, fazer essa ponte entre o nosso coração e a nossa casa mental, essa ponte iluminada de amor e de sabedoria, porque é através das vozes da consciência que Deus nos fala. O amor e a sabedoria são as asas às quais nós faremos o nosso voo ascensional. Então, nesse momento assim de muita emoção, de muita tranquilidade interior, nós sentimos sim uma vibração diferente, um aporte luminoso que nos traz essa interpretação, essa exemplificação, essa vivência que nos traz a espiritualidade maior. Todo esse cântico do Mestre são esses alicerces inamovíveis próprios dos mundos superiores e que nós, gradualmente, vamos também alcançar. A voz do Mestre, essa sinfonia incomparável que se alastrou por toda a turba e ainda traz os seus reflexos. Imaginemos nós, se nós regredíssemos no tempo e no espaço, e nos colocássemos ali na turba, ouvindo Jesus, ouvindo a sua voz suave, embevecidos pela sua aura divina, ali com todo aquele grupo de irmãos necessitados mais, que são os curadores de si mesmo, os elevadores de progresso espiritual dentro de si mesmo, despertando a semente divina que está dentro de nós, as virtudes, a caridade, a verdadeira virtude, que é aquela praticada com total desinteresse. O interesse pessoal se dilui aí, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos fantasmas do passado, o nosso primitivismo. Nós nos integramos agora nessa aleluia, nesse exultar, nessa alegria que nos traz ação e que no mês de dezembro também envolvem aqui na Terra, nos seus pórticos, nos seus despertar do nosso mundo interior para a frente, para o alto, com Jesus no coração. E nós fazemos então, com relação aos guerreiros, como Amélia Rodrigues aqui citou, a nossa saudação ao Mestre. Guerreiros que somos, acompanhando aqueles mártires do cristianismo, saudamos Jesus como ele veio nos trazer a sua sinfonia incomparável. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Graças a Deus, obrigados por esses felizes momentos, que todos estejamos na paz do Senhor, que assim seja.